você vende roupas online, sabe que a maior barreira para compra costuma estar relacionada com o tamanho, né? Sem poder provar as roupas, os seus clientes podem ter dificuldade em saber qual tamanho comprar e podem acabar desistindo da compra por completo. E por isso, adicionar a tabela de tamanho no seu site é uma forma fácil de ajudar os clientes a escolher o tamanho ideal. Mas como criar essa tabela de tamanhos? Você precisa colocar a medida da peça ou a medida do corpo? Oi, meu nome é Ludmilla e eu sou especialista em moda aqui na Size Bay. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a tabela de tamanhos e como você pode criar a sua. Então, o que são essas tabelas de tamanho? Também conhecidas como guias de tamanho ou tabelas de medida, são documentos que listam os tamanhos diferentes que tem em uma peça e as medidas correspondentes. É importante lembrar que nesse vídeo a gente está falando de tabelas de tamanho externas, não internas. As tabelas de tamanho internas são especificações exatas da peça. Elas geralmente são para produção e costumam ser privadas. As tabelas externas são as públicas que você coloca no seu site para o seu cliente poder verificar o tamanho. As tabelas de tamanho listam as medidas da peça, do corpo ou ambas. Eu recomendo priorizar as medidas corporais na sua tabela, e eu vou te explicar por quê. Então, antes de qualquer coisa, qual que é a diferença da medida peça para a medida corpo? As medidas peças indicam o tamanho real da peça, enquanto a medida corpo indica a medida corporal que vestiria aquela peça. Ambas são úteis, mas a medida corporal é mais eficaz para o seu cliente entender como essa peça deveria ficar no corpo. E para entender por quê, a gente vai considerar aqui um par de leggings. As leggings são feitas de um tecido com muito elastano que estica bastante, justamente para se ajustar melhor ao corpo. E como elas esticam bastante, a medida da peça dessa legging vai ser muito menor do que a medida da perna que vestiria ela. Por um outro lado, uma peça de roupa oversize. Ela é feita para ser grande e folgada. E se a gente tira a medida da peça, ela vai ter uma medida muito maior do que a do corpo que vestiria essa peça. E por isso a medida corporal é tão importante. Ela ajuda os compradores a entender como essa peça deveria ficar no corpo. Legal, agora que você já sabe qual é a diferença da medida peça para a medida corpo, a gente vai entrar no lado mais prático das coisas e falar como você pode efetivamente criar a sua tabela. E o primeiro passo para fazer a sua tabela é coletar dados de modelo de prova. E quando eu falo modelo de prova aqui, não quer dizer necessariamente modelo profissional que você precisa contratar para isso. Você pode pedir para pessoas que você tem disponível aí. E você vai listar as medidas corporais dessas pessoas. Geralmente altura, peso, busto, cintura e quadril, junto com o tamanho que elas vestem. E você precisa ter certeza de que é o tamanho ideal para elas. Não pode ser levado em consideração ali a preferência dessas pessoas. E depois de ter tirado essas medidas e visto o tamanho que essas pessoas vestem, o segundo passo é calcular o intervalo entre esses tamanhos. Por exemplo, se você tem um modelo que veste P, que tem busto de 84 centímetros, e um outro modelo que veste M, tem busto de 90 centímetros, você já pode entender que o intervalo entre os tamanhos é de 6 centímetros. E se você não tem alguém disponível para provar todos os tamanhos, você pode usar essa medida para calcular os próximos tamanhos que faltam. Mas se você já sabe que nem todos os tamanhos seguem o mesmo padrão, a gente recomenda que você realmente procure uma pessoa para experimentar cada tamanho. E finalmente, agora que você tem todas as suas medidas, o terceiro passo é realmente criar a tabela. Isso é muito fácil de fazer. Você não precisa ser designer e pode criar uma facilmente em um editor de texto. Tudo que você precisa fazer é criar uma coluna para listar os tamanhos e colunas adicionais para listar as medidas corporais, como busto, cintura, quadril e altura. E é realmente só isso. Faça as pessoas experimentarem as suas peças, tire as medidas delas e organize tudo em uma tabela. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas boas práticas quando se fala de tabela de medidas. Número 1. Use tabelas de tamanho específicas para cada página de produto. Algumas lojas colocam todas as tabelas em um único documento. Isso pode acabar confundindo seus compradores. Mantenha as coisas simples e exiba apenas a tabela de tamanho relevante na página do produto. Número 2. Tenha certeza de que a sua tabela é fácil de usar. As suas tabelas precisam ser fáceis de encontrar na página do produto. E as tabelas em si precisam ser bem organizadas e com instruções para medição, porque não é todo mundo que sabe se medir corretamente. Número 3. Considere um provador virtual. Essa dica não é necessariamente ligada a uma tabela de medidas, mas sim a oferecer um outro método para o seu cliente poder escolher o tamanho ideal. As ferramentas de recomendação de tamanho, como o nosso provador virtual, recomendam o tamanho ideal com base nas informações de altura, peso e idade. Você deve considerar um provador virtual porque, independente de quão fáceis sejam suas tabelas de usar, muitas pessoas não têm acesso a uma fita métrica em casa. E mesmo que tenham, tem uma boa chance de que elas não saibam se medir corretamente. E com o provador, você pode oferecer um método alternativo para os seus clientes poderem definir o tamanho ideal sem necessidade de qualquer medição. E isso encerra o nosso vídeo sobre as tabelas de tamanho. E lembre-se que a tabela de tamanhos é crucial para qualquer loja de roupa online.
Elas fornecem informações essenciais sobre os tamanhos e podem ajudar a esclarecer qualquer incerteza. E por fim, para obter os melhores resultados, você realmente deve considerar um provador virtual, junto com a tabela de medidas, para poder cobrir todas as bases. E se você gostaria de aprender mais sobre o provador virtual, a gente criou um vídeo que você pode assistir aqui, ou então agende uma demonstração através do link na descrição do vídeo. Tchau!